Van Gogh foi suicidado. Uma frase incorreta. Uma frase impossível. Alguém mata alguém. Um sujeito mata um objeto. Alguém suicida-se. Um sujeito tira a própria vida. De onde vem o pronome reflexivo. Eu mesmo, ter, ele ser, nós, vós, vós, eles ser. O pronome reflexivo refere-se necessariamente ao sujeito. Suicidar não é um verbo intransitivo, quer dizer sem objeto. Ao contrário, há um objeto. A questão é que o objeto e o sujeito são o mesmo. Para além disso, a frase encontra-se na voz passiva analítica. Temos o verbo auxiliar ser, conjugado no pretérito perfeito, seguido de suicidado, o particípio do verbo principal. Esse verbo complicado, que expressa essa atitude estranhíssima. Mas enfim, a voz passiva aqui não seria a mais adequada. Afinal de contas, tudo que é passivo é meio complicado, meio estranho. Bom, digamos ruim. A voz passiva aqui é um problema a mais. O sujeito faz a concordância com o verbo de maneira direta. Ele suicida-se, mas ele nunca vai poder usar o particípio suicidado. São regras claras, paredes sólidas, duras como a verdade. Dessa maneira você mata alguém. Você suicida-se, mas você não suicida ninguém. Isso não é verdadeiro. Isso não é possível, isso não acontece. Não se deve entrar nessa discussão, porque simplesmente é impossível. Não existe alguém que tenha suicidado alguém. Não existe alguém que tenha sido suicidado. Isso é impossível. O que é impossível não acontece, não tem lugar, não se dá a ver. Não devemos perder tempo e energia com uma tentativa que necessariamente levará ao fracasso. Van Gogh não foi suicidado. Ponto final. Cadê você na documentação? Opa! Oscar Wilde foi condenado pela justiça inglesa em 1893 à prisão. Alguma deve ter feito. Durante o período de seu encarceramento, escreve um texto em forma de carta para um amigo, cujo nome era Lord Alfred Douglas, apelidado Doze. Temos o manuscrito original. E faz-se necessário agradecer ao grupo de pesquisa da University of Oxford, notadamente ao professor emérito, doutor, é claro, Arthur Oxbridge Cocker. Vejamos o que Wilde escreve em sua carta. Carta de Wilde. Querido Doze, depois de longa e infrutífera espera, decidi escrever-lhe, tanto para o seu próprio bem, quanto para o meu. Pois não me agradaria pensar que eu suportei 2 longos anos de cárcere, sem receber uma só linha sua, ou mesmo qualquer recado ou notícia, salvo alguns que só me trouxeram sofrimento. Nossa malfadada e lamentável amizade acabou levando-me à ruína e ao descrédito público. No entanto, a antiga afeição que nos unia está sempre comigo. E é bem triste para mim pensar que o ódio, o desprezo e o rancor tomarão para sempre em meu coração o lugar antes ocupado pelo amor. Estabelecendo uma intertextualidade com este documento dos fins do século XIX, um documento, portanto, fin de siècle, trouxemos hoje um outro documento, também escrito em forma de carta, que podemos classificar como não literário, ou mesmo de uma poesia embrionária, posto que foi produzido por um adolescente de 16 anos. Oscar Wilde esteve preso no cárcere Reading de 1895 a 1897. 100 anos antes exatamente do período em que o adolescente, esse menino, como é que ele chama? Cláudio, esteve no Colégio Pedro II, de 1995 a 1997. Vejamos o que o adolescente Cláudio escreve em sua carta neste período. Carta de Cláudio.
Oscar Wilde sofreu tentativa de suicídio da parte de seu amor, Bowsy. Suicidaram Wilde. Bowsy, que durante muito tempo usufruiu do dinheiro e da frequentação cult de Wilde na sociedade europeia, calou-se diante da acusação de seu próprio pai contra o escritor. Acusação que levou Wilde à cadeia, de onde ele saiu para morrer. Ele saiu de lá em 97 e foi para a França porque na Inglaterra a opinião pública inteira estava contra ele. E morreu em 1900. Enquanto ele divertia a sociedade com sua crítica risonha da aristocracia, era aplaudido e admirado por todos. Quando, já no tribunal, mostrou seu desprezo pelo senso comum e pela opinião pública, foi condenado por todos. Mas Victor Hugo já tinha dito: só sofremos do mal que nos causam aqueles que amamos. O mal que vem de um inimigo não conta. Dentre todos esses, o único golpe que realmente importou foi o de Bowsy, que Oscar amava. Fabiano, eu te pergunto se eu já te pedi alguma coisa. Nós dois sabemos que não. Eu só fui onde você disse para eu ir. Só te encontrei quando você quis. Não falei nada porque você nunca quis que ninguém soubesse. E agora eu tenho que ouvir sair da sua boca um riso de deboche, apoiando um grupo de covardes que se juntaram para me massacrar. Depois de ter se molhado inteiro no meu suor, você tem coragem de debochar de mim. Como se você fosse diferente. Como se você não tivesse feito o mesmo que eu. Como se você não tivesse tido prazer comigo. Ninguém ficou do meu lado. Todos querendo me ver pular do precipício. Inconformados com a minha coragem de não saudar a virilidade. De não saudar a virilidade. De não saudar a virilidade. Tive que sair de lá sozinho. E eu não fiz nada. Eu apenas fui eu. Talvez você também tenha sido só você. Que merda ser você se você é assim, covarde. Esse tempo vai passar e eu vou ser adulto porque eu não caibo nesse corpo. O sangue sente que a veia o aperta, o comprime. Até o sangue se revolta, muda de fluxo, não quer se adaptar à forma do tubo da veia. Até o meu sangue é histriônico, até o meu sangue dá pinta. Nessa terra de sol, muitas vezes somos empurrados para as trevas. Muitas vezes. Como pedir, como exigir que alguém seja coerente, seja razoável, não seja paranoico? Se com 7 anos não pôde falar com a sua embocadura. Aos 8, apanhou em casa. Aos 9, não pôde andar com seu desequilíbrio. Aos 11, apanhou na escola. Quando tinha 12, não pôde elogiar o galã do cinema. Aos 14, teve que dedar, roçar, lamber, comer quem não desejava, buscando todas as imagens possíveis para chegar à ejaculação, o que configura um estupro. Aos 15, levou cuspe na cara. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 foi olhado com curiosidade. Ser razoável. Dentro de que matemática? Lista de quem tentou me suicidar nos últimos anos. Fernanda, que fazia piada com a minha voz. Pelé, que perguntou qual a minha escola de samba. Marcelo, que pediu para eu imitar um homem. Carlinhos, que disse que eu deveria fazer luta e não teatro. Ricardo, que apontou meu jeito de dançar. Alexandre, que ofereceu de má fé biscoito recheado. Rosa, que chamou meus pais na escola. Fabiano, que soltou um riso e quase me suicidou em 1 segundo. Me suicidaram, mas eu por acaso não morri. Devem ter me devolvido para cá. Voltei morto-vivo e voltei cobrando. Quero tudo o que me tiraram. Uma tsunami não se pergunta quem é corrupto, quem é sensível, quem está amando. Tsunami passa e molha o que estiver no caminho. A onça do Pantanal com fome não reflete se aquele ser que cruzou seu caminho tem uma família que depende dele e que sua morte dificultará gerações. A febre amarela não reflete sobre a dor e o choro da família que perdeu o ente querido. A febre viraliza e devora o quanto puder. E eu tomo de volta o riso, o gozo, a infância, o emprego, a entrevista de emprego, a autoconfiança, o olhar certeiro, a voz firme, o equilíbrio, a coerência, a civilidade, a confiança no outro, uma noite inteira de sono,
a relação amorosa feliz.